Você sabe quanto é gasto para atrair novos clientes para sua empresa? Você sabe quanto seria necessário investir para atrair mais 10, 100 ou 1000 clientes para sua empresa? Se você trabalha com marketing, você precisa saber calcular o custo de aquisição por cliente. E esse vídeo é exatamente para responder essas questões. Eu sou Rafael Caetano, da Eixo Digital, e o X da questão hoje é: o que é CAC? Como calcular, analisar e otimizar? Deve-se lembrar que uma empresa tem dois grandes objetivos. O primeiro é aumentar a lucratividade e o segundo é reduzir o custo. Para você reduzir o custo, você precisa saber o que você vai reduzir. E o CAC te permite trabalhar, analisar e mostrar o caminho das pedras. O CAC é uma métrica extremamente importante, como já havia falado, e ele é calculado da seguinte forma: você soma todos os custos envolvidos para atrair um cliente e divide pela quantidade de clientes alcançados naquele mesmo período de tempo. Para você calcular e para listar, definir quais são os custos que você tem, eu defini uma lista que você pode usá-la como uma base. Deve-se analisar que cada projeto, cada produto, serviço, cada empresa tem os seus custos, a lista de itens que você deve analisar para calcular o CAC. Mas o importante que deve ser colocado na sua cabeça é tudo aquilo que de alguma forma você investe para atrair algum cliente. Isso eu estou falando de vendedor, eu estou falando de propaganda, eu estou falando de Facebook Ads, eu estou falando de uma produção de um vídeo, qualquer item que seja com o objetivo de atrair cliente, ele entra na lista do CAC. O que não deve ser colocado na lista de cálculo do CAC. Tudo aquilo que de alguma forma é espontâneo, orgânico, ou seja, você não investiu uma estratégia para atrair esse cliente. Exemplo, um cliente veio até você, comprou o seu produto, seu serviço, sua solução, gostou e foi e indicou para uma outra empresa. Você não investiu nada nisso. Foi uma decisão dele, espontaneamente, organicamente, de atrair outros clientes para ti. Isso não entra na lista. Rafael, como eu devo acompanhar a evolução do CAC? A evolução do CAC deve ser feita por um período sempre igual. Então, se você está acompanhando um CAC mensal, faça o acompanhamento evolutivo mensalmente. E você pode definir isso como mensal, semanal, bimestral, anual. É como faz mais sentido para a sua métrica. Se você faz um investimento de Facebook, esse acompanhamento ele é mais próximo. Você não precisa fazer um acompanhamento anual que não vai fazer nenhum sentido, pois a campanha é muito dinâmica. Mas se você faz uma propaganda num outdoor, esse período não é diário, não é semanal. Você vai ter evolução disso constante. A importância de calcular e analisar o CAC num período específico é para você saber se esse CAC está aumentando ou está diminuindo. Se esse CAC começou a aumentar, é importante você criar um alerta e acompanhá-lo, pois ele pode estar deixando de ser efetivo. É importante lembrar que além da variável CAC, você tem algumas situações específicas. Quando você decide vender um produto que tem um ciclo de compra maior, exemplo, um apartamento, você tem que avaliar que não vale a pena acompanhar um CAC semanal para um produto que vende bimestral. Essa variável é extremamente importante para você tomar decisões. Dessa forma, você vai saber se esse produto está indo para um caminho de um CAC interessante ou não. Como saber se seu CAC está bom? Para você fazer uma análise de CAC, você precisa entender qual é o seu LTV, que não é o objetivo desse vídeo, mas de forma resumida, o LTV é tudo aquilo ao qual o cliente coloca e deixa em dinheiro na sua empresa. Se você tem um CAC maior do que seu LTV ou menor, aí que começam as análises. CAC maior do que o LTV. Essa situação é preocupante, pois nessa situação você está gastando mais para atrair de um cliente do que ele deixa na sua empresa. Um exemplo, ele está deixando contigo R$50 e você está gastando R$100 para atrair, ou seja, você está tendo um rombo de R$50. Como reduzir o CAC? Se você deseja reduzir o CAC, você precisa ter claro qual é a lista dos custos ao qual você tem durante o processo de atrair clientes. Entenda quais são aqueles que são mais eficientes e quais são menos eficientes. É importante também analisar o mercado. Entenda qual é o benchmark de mercado para cada uma dessas estratégias. Qual é a taxa de conversão que você tem para ações digitais, para ações offline, qual a expectativa que você tem com ela e quanto que o mercado tem de expectativa. Porque aí você vai comparar e vai entender quais que você precisa trabalhar. O melhor ainda nesse processo de redução de CAC é você analisar
um processo para que ele seja efetivo, ele possa ser previsível. Defina estratégias nas suas ações de marketing que você possa prever quanto que você espera de cada uma dessas ações. Assim, você consegue otimizá-las e definir se você está indo para uma situação melhor, pior ou está estável. CAC menor do que o LTV. Nessa situação dos sonhos. Todos nós, como profissionais de marketing, desejamos ela. O que é o CAC menor do que o LTV? Gasta-se menos do que o cliente deixa na empresa. Dando em números, você tem um CAC de R$50 e o seu LTV é de R$100, ou seja, o cliente deixou mais R$50 do que você investiu, teve retorno ou ROI positivo. Nessa situação, deve-se analisar que não é porque ele está bom que não pode ser melhorado ou não deve ser acompanhado e criar sinais de alerta. Se você tem um acompanhamento evolutivo ao longo do tempo, você pode entender que o seu CAC estava numa situação e ele veio se manter nessa situação e o LTV veio crescendo. Ótimo! Isso é uma situação que poucas coisas você tem que fazer ajuste. Mas se eu tenho uma situação que o meu CAC ele vinha num valor e ele veio começando a cada vez aumentar, ele continua menor do que o LTV, mas cada vez essa distância tem se aproximado, quer dizer que você tem que agir rapidamente para que a gente não entre na situação de CAC maior do que o LTV. Como otimizar os investimentos para melhorar o CAC? Você deve aumentar a eficácia do processo entre o time de marketing e o time de vendas. Quanto mais oportunidades qualificadas o time de marketing entrega para o time de vendas, maior é a possibilidade do time de vendas converter em clientes. E aí sim, otimiza o CAC. Para que isso aconteça, é interessante você saber quais são essas estratégias que estão sendo efetivas e quais não estão sendo efetivas. E para isso você só consegue fazer com estratégias que sejam mensuráveis, que você consiga entender os números. Então o principal foco aqui é definir estratégias mensuráveis. Lembre-se, o que não é medido não é gerenciado. Eu separei para vocês o principal foco que eu acredito que pode gerar resultados, que é o marketing digital, pois nele tudo é metrificado e mensurado. E dentro do marketing digital existem várias estratégias. Uma das principais estratégias para gerar oportunidades qualificadas para o time de vendas e mensurar todo o processo desde a entrada do visitante até o momento dele se tornar cliente, dele tornar uma possível ou venda futura como um upselling, cross-selling, é o inbound marketing. O inbound marketing é uma estratégia que, além de mensurável, você consegue entender cada etapa do processo, como está acontecendo e quais os números que estão sendo gerados. Ela é uma estratégia previsível e escalável. Você consegue escalar o seu negócio ao longo do tempo. Costumo comparar o inbound a uma árvore, ao qual você planta hoje e colhe amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e assim vai. Pois tudo aquilo que é plantado é colhido no inbound. Um conteúdo publicado num blog, que existe uma isca por trás, uma jornada, ao qual esse lead vai sendo convertido até chegar no momento dele estar maduro, pronto o suficiente para o time de vendas abordá-lo, é o grande resultado do inbound. É aqui que faz a grande diferença. A Eixo Digital é uma agência especializada em inbound marketing, que tem como seu grande diferencial o uso da metodologia de gerenciamento de projetos atrelado aos projetos de marketing. Então a gente utiliza PMI, utiliza Scrum, tudo para garantir que seja um projeto que tenha um objetivo claro a ser alcançado no futuro. Eu ajudei a construir isso baseado na minha experiência e continuo ajudando uma experiência que eu alcancei nos últimos anos, antes de estar na Eixo Digital, com empresas como Oi, Vivo, nesse processo de definir projetos que gerem resultados. Antes de estar na Eixo Digital, eu atuava como especialista em garantia da receita. Ou seja, dentro de grandes empresas, a gente tinha que garantir que todo aquele investimento que era feito dentro da empresa gerasse resultado e não tinha perdas. E isso hoje é feito na Eixo Digital. Todo investimento de cada cliente é cuidado para que tenha resultados. Então eu aproveito para te convidar a curtir esse vídeo, seguir o canal para você ficar sabendo em primeira mão dos vídeos que a gente vai estar produzindo. E eu aproveito para te fazer uma pergunta. Você faz o acompanhamento evolutivo do CAC? Você já utilizava tudo isso ou tudo isso é novo para você? Se de alguma forma isso é novo, coloca aqui embaixo quais são suas dúvidas. Eu vou fazer questão de responder uma a uma. E quem sabe esse tema que você vai colocar aqui não seja o X da questão de um próximo vídeo. Um abraço e até logo.